Olá, boa tarde. Estamos entrando no ar agora. Vamos falar de um tema bacana hoje, muito atual, real, que é filhos, estudos online e pandemia. A meditação pode ajudar a diminuir esses conflitos, né? Já estamos aqui com a Thaís Giorgini, a nossa convidada hoje. Já vou trazê-la aqui para a nossa live. Deixa eu ver. E Oi, aí, Thaís, Henrique. tudo bem? Tudo, e você? Que bom estar contigo aqui. O pessoal está Você me entrando. ouve bem? Tô te ouvindo bem. Tá bom. Tá ótimo aqui. Tá O bom. pessoal está entrando aí. Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, para a gente começar um papo aqui bacana, para tentar ajudar as mamães e os papais, né? Na verdade, ainda hoje, quem está mais relacionado nessa relação de parentalidade, de criação de filhos, ainda são as mulheres, né? As mamães. Mas existe uma esperança, porque eu tenho percebido muito, eu sou uma dessas pessoas, né, entusiasta, de que os papais também começam a se aproximar dessa relação, né, se trocando mais com as crianças, literalmente trocando fralda, dando banho, né, não é metendo o pé na jaca, é metendo o pé mesmo nas piores partes, né? Aquelas que a gente às vezes não quer, mas a gente se acostuma e se torna normal, né? Esse é o nosso dia a dia. E isso é muito bom, porque aqui em Fortaleza também já vejo alguns shoppings que traz estrutura para cuidar dos filhos, das crianças, né? Isso é uma, é uma realidade, né? Que isso é muito bom. Olha aqui, estamos com a Liana, Lúdica Meditação, a Má Barreto, Alana Chagras, Débora, sejam todas bem-vindas aqui a esse nosso bate-papo. Estamos aqui então, vamos começar, não vamos perder tempo, vamos direto, porque esse horário é muito precioso para vocês. Então, estou aqui com a Thaís Giorgini, na verdade, é a minha mestra em meditação para criança. Fiz um curso de formação com ela, foi simplesmente maravilhoso. E só em conversar com a Thaís, você já sente esse estado de bem-estar, de paz. A Joana, olá, Joana, seja bem-vinda. Né? Joana é minha cunhada, olha aí, ó, tenho dois sobrinhos e um desses sobrinhos, um é afilhado ainda, viu? Olha a minha responsabilidade aqui. Então, a Thaís é essa pessoa, esse estado de espírito tranquila, que nos traz paz e muito conhecimento, seja teórico, seja prático, porque ela consegue unir as duas coisas, conhecimento teórico e prático, numa harmonia assim que eu acho divina. Então, Thaís, a Thaís, ela é design, a formação original é design, educadora, instrutora de meditação para crianças e adolescentes e ainda tem formação em arte terapia. Bem, utilizou o design, a arte do design para a terapia com as pessoas, né? Thaís, então esse momento é seu. Fala pra gente aí como você iniciou esse seu trabalho, né, para ensinar crianças a meditar, aos professores. Na verdade, começa primeiro, a etapa primeiro são os professores, depois as crianças, e como que a gente transforma esse conhecimento para os pais. Legal, Henrique, obrigada. Obrigada por me receber aqui. Bom, a minha jornada começou com a minha própria busca na meditação, né? Então, assim como cada um aqui vai buscar meditação porque é ansioso, porque quer se acalmar, porque está muito irritado, né? Assim também foi comigo. Eu comecei faz 20 anos, faz bastante tempo. Eu não tinha uma prática muito regular, mas há 12 anos a minha prática ficou consistente, eu comecei a estudar e realmente a mergulhar nesse universo da meditação. Foi meio por acaso, eu entrei na arte terapia, na formação de arte terapia,
e uma amiga me convidou para trabalhar com criança. Eu nunca tinha tido essa experiência, eu já trabalhava com adultos, mas não com crianças. E aí eu fui perceber que é outro universo, né? Precisa de outras habilidades. Mas no fundo, todos somos crianças, né? Com certeza. E aí fui fazer formações e realmente começar a trabalhar com isso. Como você falou, né, o trabalho começa com o educador, então com os professores, e a partir dessa vivência do educador, ele se torna mais apto, né, a estar com a sala de aula de uma maneira um pouco mais conectada com as crianças, mais presente. E aí depois a gente também faz esse trabalho com as crianças. E aí a gente vê realmente as transformações acontecendo. E aí você me perguntou, né, como que a gente transporta isso para o universo dos pais. Isso. Então, acho que eu começo te dizendo a mesma coisa que eu falo para os educadores, né? O que as crianças mais precisam é do nosso amor e da nossa atenção. E tem que começar de nós, porque o adulto é o mediador, né? É através do nosso sistema nervoso mais equilibrado que a criança também consegue se equilibrar, né? A gente tem já muitas pesquisas que falam sobre isso, né? Que o nosso sistema nervoso conversa com o sistema nervoso do outro, né? E a criança ela está aprendendo a se estruturar melhor, aprendendo a se regular. E se ela está em contato com um adulto que sabe fazer isso, aí ela aprende a fazer isso. Se ela está em contato com um adulto que não faz isso, ela não vai aprender a fazer isso também. Eu Então, tava sempre começa do adulto, do né? adulto. Dos pais, no caso. Nesse caso. Eu comecei agora fazer um contraponto que você falou, comecei agora a ser uma turma de mindfulness, né? E eu tenho comentado muito com os alunos dentro da minha experiência também, porque esse processo da meditação tem que ser vivencial, né? Eu digo assim, eu medito internamente, eu vou lá para o meu isolamento, mas eu só desenvolvo o que eu tenho dentro de mim com o outro. É lá onde as coisas acontecem. Na relação entre pais e filhos, isso é que está mais presente mesmo, né? E eu falo, às vezes a criança, às vezes não, a criança tem o dom de nos tirar do sério, não é isso? E a prática, ela nos ensina muito a perceber esses gatilhos que geram esse nos tirar do sério. E esse ato de perceber, a gente, opa, tem algo que eu preciso dar uma parada. Às vezes, a gente pode mesmo sair da situação, deixa a criança lá, deixa que ela esteja no ambiente seguro, e depois a gente volta, quando tudo se acalma, e conversa, cria um diálogo, né? Então, a prática nos ajuda muito, pelo menos eu percebo, a criar esse espaço de diálogo. E eu sempre falo, se a gente não consegue primeiro construir dentro da gente, eu não vou conseguir construir com o outro, né? Porque eu vou estar confuso, tá tudo acontecendo, eu não consigo focar em nada, minha mente vai estar dispersa também, vou estar com raiva, e aí vem aquela situação do que o Daniel Goleman fala muito, né? Que é o... Oh, no, como é que ele chama, meu Deus? Fugiu a palavra agora. Que é o resgate, não, você é dominado pela reação da amígdala, Identificado, né? né? Com a reação da amígdala lá no nosso cérebro emocional que você não consegue pensar. E aí fica difícil tentar dar uma solução sem conseguir pensar, sem usar a consciência. Né? É isso mesmo. E aí, assim, trazendo para esse momento que a gente está vivendo agora, acho que não tem ninguém que não esteja exausto, né? Quem aqui não está exausto? Eu estou exausta, você está exausto, então estamos todos exaustos, né? Isso. Assim, existe um cansaço dos afazeres, mas também existe um cansaço que vem do estado emocional que a gente está, né? Porque por mais que medite, por mais que a gente esteja cuidando da nossa saúde mental, existe sempre uma preocupação de fundo, né? Existe um medo de fundo. Não tem como, a gente está vivendo uma situação mundial que é exigente emocionalmente, né, para cada um de nós. E quando a gente está exausto, o que, que acontece? A gente fica impaciente, a gente fica irritado, a gente fica intolerante. Isso que você acabou de falar, né? Eu fico identificado com essas emoções todas que estão acontecendo comigo, né?
E aí, como que eu vou reagir diante da situação com a criança que surge, que você falou, elas tiram a gente do sério. Elas não tiram a gente do sério, a gente já não está naquele estado, Isso. né? Então ela vem e fala alguma coisa, é a gota d'água para explodir, né? Para querer que a criança suma da frente, né? Então, acho que a primeira dica, né, que eu posso oferecer para os pais e mães que estão aqui com a gente é que, assim, exige tudo isso, né? O momento exige de nós, mas a gente precisa reservar um tempo para a nossa própria prática, né? Para fazer pequenas pausas no dia. Então, se eu ainda não sou um meditador, então eu não consigo sentar para meditar, não tem problema, né? Eu posso fazer algumas pequenas pausas que qualquer pessoa consegue fazer, né? E assumir essas pausas como uma necessidade fisiológica, como ir no banheiro, né? Então, se eu tenho vontade de fazer xixi, por exemplo, eu até consigo segurar por um tempo, mas logo eu não preciso ir logo, né? Fazer o que eu preciso fazer, né? E atender essa necessidade. Então, assim também tem que ser com as pausas, né? Com as nossas pausas diárias. É uma necessidade. Então, é igual fazer xixi, precisa ser atendida essa necessidade, né? Então, E, eu faço essa pausa, é, e aí, quando eu, inclusive, posso estar no banheiro, né? Estender um pouquinho a saída no banheiro para fazer uma pausa comigo mesmo. É muito importante ter essa consciência da importância da pausa, né? Para a saúde mental. isso, o que você está falando é interessante, que antigamente, logo no início do meu casamento, a minha esposa sempre gostou de ter o momento dela. E eu não tinha esse negócio de meu momento. E o momento dela era quando ela entrava para tomar banho. Então, até hoje, ela vai lá, tranca a porta, não deixa ninguém. E comigo, não. Quando eu estou tomando banho, vêm os filhos. Aí, já quando menos espera, eu não tenho mais o meu espaço de banho. O meu espaço já é compartilhado com os meus dois. Então, fica aquela bagunça mesmo. E aí, tem hora que um briga com o outro. E aí, você tem que contornar isso. Aí gera uma brincadeira. Então, já minha esposa, ela consegue fazer isso. E hoje eu entendo e estimulo mais ainda. Porque não precisa necessariamente você estar meditando, você precisa ter um momento de autocuidado, né? Então, esse momento de autocuidado pode ser vocês indo para uma academia, naquele momento que você tira para você, é o momento que você tira para dar uma caminhada, né? Você precisa se preservar para você se fortalecer, se energizar, trazer um pouco de calma para que quando você volte para casa, a irritação das crianças não seja a sua. E aí a gente tem as condições de trabalhar isso. Ao mesmo tempo, mas espera aí, a gente está falando de meditação. E meditação, onde é que entra? A meditação é um processo extremamente fundamental em tudo isso, porque ela nos ensina a fazer esse autocuidado com consciência do que a gente está fazendo. Ao invés da gente, em vez da gente simplesmente fugir do problema, que também pode acontecer, eu vou para o banho porque eu quero fugir do problema, eu quero sair. Na verdade, a gente vai para o banho para sentir o que a gente está sentindo, e quando a gente sente o que está sentindo naquele momento, a gente também aprende a relaxar, aprende a se aproximar do que está acontecendo, aprende a se desidentificar com o que está acontecendo e perceber que está ali, está passando. Quando a gente deixa passar, calma mais. E esse mesmo estado mental e consciência plena, nós também podemos levar para a caminhada, sentir a nossa respiração, sentir o nosso estado emocional durante a caminhada. Então, a gente faz um processo completo, né? Fala mais um pouquinho disso, Thaís. Como é que a gente pode fazer isso mais no dia a dia? Acho que, sim, para dar continuidade a isso que você está falando, né? Assim, acho que as pausas durante o dia, elas nos ajudam a fazer, sair do piloto automático, né? Então, a gente está lá com aqueles pensamentos incessantes, preocupações, todo tipo de coisa que não sai da nossa cabeça, e aí a gente vai indo de uma atividade para outra, atividade para outra, atividade para outra, sem pausar. Quando eu faço a pausa, eu consigo perceber como que eu tô, como que está meu corpo. Será que eu preciso de água? Será que eu preciso comer alguma coisa? Será que eu preciso de um movimento no meu corpo? Né? Então, quais são as minhas necessidades? Então, quando a gente consegue fazer a pausa, a gente consegue ter essas percepções. Né?
Agora, quando a gente vai seguindo o dia a dia, com aquele monte de atividade que realmente não para, sem a pausa, às vezes eu não percebo essas necessidades, né? E elas vão se acumulando, né? E vai nos deixando com aquele estado de irritação, de impaciência, né? Então, como que a gente faz para incluir essas pausas no dia? Para não ser consumido por todas essas atividades, né? Então, a Uhum. primeira dica é colocar o celular para despertar. Uma, duas, três vezes no dia. Porque aí a gente tem esse lembrete, né, de fazer a pausa. E aí, quando tocar o despertador, eu paro o que eu estiver fazendo, né, e vou fazer uma atividade. Então, eu posso, por exemplo, a gente pode fazer junto agora. A gente pode, por exemplo, esfregar as mãos. Oba! Vamos esfregar as mãos. Aí agora a gente vai bem devagarzinho. E aí vai percebendo as sensações na palma da sua mão. E aí vai investigando com curiosidade qual é a temperatura. A temperatura é igual em todas as partes que você está sentindo. A temperatura do seu dedo é a mesma que o da palma da mão. Qual que é a textura? A textura também é a mesma ou é diferente? E aí se vem um pensamento, uma preocupação, eu deixo ela ir embora e volto a minha atenção para a palma da mão. Muito bom. E aí? Como é que foi, Henrique? Conta. O que você Maravilha. percebeu? Todas as superfícies da minha mão têm temperaturas diferentes. Hoje é a primeira live que eu faço eu mesmo conduzindo, então estou nervoso, pode até não parecer. Então minha mão tem momentos, tem locais que estão mais úmidos, tem locais que estão mais secos, estão mais quente, mais frio, né? Então essa sensação é muito boa, né? Porque a gente volta pro presente, a nossa tendência natural é estar o tempo todo devaneando, indo para todo lado, ou para o passado ou para o futuro. O único canto que a gente não costuma estar é o presente. E a prática é uma delícia fazer isso. Você falando dela aí, eu já estava imaginando, e agora o meu rosto? Um autocuidado assim, fazendo carinho, né? Pois é. Se for, pode estender isso para qualquer. Essa prática, ela pode estender para qualquer coisa. É fazer Sim. aqui no com o meu rosto, sentir o meu aconchego, o meu abraço, né? Sentir o meu pescoço, meus ombros. Só isso. Nossa, que E aí depois que eu terminei essa simplicidade. pausa, eu posso parar para pensar, assim, perceber o que eu estou precisando agora, né? Que eu posso fazer dentro das circunstâncias em que eu estou, que eu posso fazer agora para eu ficar um pouquinho melhor, né? Esse autocuidado. Ah, será que eu preciso de um abraço? Será que eu posso me dar um abraço? Né? Será que eu preciso fazer um movimento com o pescoço? Né? Fazer uma massagenzinha aqui nas costas, está muito tenso. Será que eu preciso beber água? Né? Aí eu volto a trabalhar normalmente, né? A fazer as coisas que eu preciso fazer normalmente. Né? Uma outra pausa que é possível de ser feita são 3 respirações conscientes. É algo muito simples, muito rápido. Né? Então eu posso colocar a mão no peito e prestar atenção na inspiração, na expiração, né? Nesse movimento que a musculatura do peito faz. E sem Vamos forçar a fazer? respiração. Vamos lá. Vamos fazer Vamos agora, colocar a então? mão então? Vamos. Então vamos Vamos. colocar a mão no peito. E aí a gente vai fazer uma respiração natural, só seguindo esse movimento do peito. Vai seguindo o movimento de expandir e recolher. Mais uma vez. Bom, é uma coisa tão simples, né, que a gente pode se dar vários momentos do dia para dar uma pausa nos pensamentos incessantes, que acho que uma das coisas que mais cansa
né? Não é só o afazer externo, é o afazer interno. Isso. Tá sempre ali, né? Aquele bochicho interno. A gente fala dessas pausas, são as mini pausas de autocuidados e que faz toda a diferença no decorrer do nosso dia, né? A gente nos resgata, cada momento, ali de hora em hora, a gente nos resgata, volta para si, sente, se orienta e dá continuidade às atividades, né? E eu acho que essas pausas são muito restauradoras. Hoje, assim, eu consigo fazer muito delas automáticas. Eu tô aqui trabalhando. Um dia foi interessante, Thaís, que eu estava trabalhando e o meu pé estava batendo no chão. E aí eu olhei assim, peraí, meu pé tá batendo. Aí foi no momento que meu pé tá batendo no chão e eu comecei a observar o pé batendo no chão. E aí eu olhei para minha respiração. Aí comecei a sentir o pé batendo, tuc, 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 ali, né, tá, 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 tá. E eu olhei para minha respiração, como é que eu tava? Xixi, eu tô ansioso e não tava percebendo. Aí quando eu percebi isso, o pé naturalmente foi diminuindo, diminuindo. Eu estava trabalhando, saí daquele, voltei para mim, e aí fiquei observando. Eu acho que não durou um minuto e meio. Logo depois eu já estava com aquela vontade, eu tinha resgatado aquela vontade de fazer de novo, já tinha diminuído essa ansiedade e continuei trabalhando. Então, no começo a gente coloca, né, cronometra, alguns horários para a gente ganhar esse hábito, depois esse hábito ele vai se tornando natural, você vai fazendo isso de forma natural. Isso é que eu acho bacana, né? E aí a prática se integra no nosso dia a dia, e aí a gente consegue trazer esse estado, né? Esse estado mental de consciência, de presença. Eu fico imaginando isso muito na relação de pais e filhos, no momento de conflito que a gente tem dificuldade para construir um diálogo. Como é que a gente pode fazer isso, Thaís? Você que tem mais essa experiência, essa vivência aí, né, porque está em sala de aula, trabalhando com esse tema específico. Como que isso acontece? Eu acho que isso tudo que a gente vem falando até agora, né, isso tem tudo a ver com as relações com as crianças, né, e as demandas também delas. Uhum. Porque o que a gente quer é que as crianças colaborem, não é? Só que para colaborar, a criança precisa ser vista, ser ouvida, né? Quando a gente está no automático, como a gente falava antes, fica provavelmente irritado, impaciente, né? E aí não tem espaço, abertura para o diálogo com as crianças, né? Então, vamos pensar na gente. A gente quer colaborar quando alguém manda, exige ou nos obriga a fazer algo? Não. De forma alguma. Aqui Assim no também é Ceará, com as crianças. aqui no Ceará a gente escuta muito, principalmente no ambiente corporativo, né? Embora eu seja do setor público, mas também é um ambiente corporativo público, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? É. Não pode haver engajamento numa situação dessa. Não tem colaboração, né? Então, assim, a colaboração não existe dentro de um ambiente de dominação, né? Então, no diálogo com as crianças, né, com essa abertura para um diálogo, é que elas vão estar mais propícias a cooperar, né? Então, não tem como ter cooperação se eu só mando, porque aí eu estou naquele estado de impaciência, eu só quero que ela faça, né? Faz isso e não vem falar, não quero escutar, né? Então, por que esses momentos de pausa tão importantes? Para a gente conseguir entrar num caminho um pouco mais centrado para ter essa abertura para o diálogo, né? Então, muitas vezes a gente fala para a criança, não faz isso, você vai se sujar, você vai se machucar, você tem que estudar, e tem que estudar agora, né? E a gente vai tomando a decisão pela criança, e a gente não inclui ela nessa decisão, né? Então, a dica é conversar, é dar responsabilidade para a criança, perguntando a opinião dela, né? Qual é a sua opinião? Não quer dizer que a opinião dela vai ser a lei, né? A gente vai dialogar, a gente vai conversar, vai compreender o que está acontecendo, né? Então, fazer com que a criança seja parte da decisão da família, né? Então, quando a gente deixa claro para a criança que ela é responsável por algo, provavelmente ela vai assumir essa responsabilidade, né? Se a gente mostrar confiança de que ela tem a capacidade de assumir essa tarefa, né? E que você está ali
sempre para ajudar para o que ela precisar, é muito mais provável que ela vai assumir essa responsabilidade, né? Então, não assumir, né, não tomar para si o papel do carrasco, mas do parceiro, né, daquele que quer ouvir o que você tem a dizer, né? Thaís, Então, qualquer semelhança com o ambiente corporativo para aqueles que exercem liderança é só mera coincidência, né? É diferente, né? É diferente essas coisas. Né? No ambiente corporativo não é assim. A gente não não precisa é dessas assim. coisas, não precisa disso no ambiente corporativo, né? Resumindo, o que a gente aprende com as crianças é o que a gente faz no ambiente corporativo. Melhora a qualidade dos nossos trabalhos também lá onde a gente está. Então, esse aprendizado não é exclusivo para a criação de filhos, mas também já li um livro sobre liderança em mulheres, a facilidade que as mulheres têm, as que já tiveram filhos e que foram mães, que tem mulheres também que têm filhos, mas delegam, né? As que passaram por esse processo de cuidar se tornam líderes maravilhosas. Por quê? Porque aprendeu, muitas na marra, a construir em cooperação. E perceberam que quando há diálogo, há cooperação. Se não há diálogo, se não há inclusão, não tem como fazer cooperação. E as pessoas simplesmente vão querer fazer o quê? O que o outro manda. E não criar em cima das necessidades do conjunto. E você falando isso, lembrei aqui, uma vez eu estava trabalhando aqui, e o meu filho chegou aqui e começou a fazer bagunça no escritório. Meu filho, para de fazer isso. Exatamente, para de fazer aquilo, para não sei o quê, para. Já eu comecei a me irritar e comecei a perceber a minha irritação. Aí eu lembrei da pausa. E aí eu comecei a perceber a minha irritação. Aí veio o insight, né, aquela ideia. Filho, vem cá. Você está com saudade do papai? Nossa senhora, ele olhou para mim, baixou a cabeça e assim fez assim, sim, papai. Então vem cá, me dá um abraço. Aí não deu eu fiquei ali, abracei com ele, papai, faz um cubinho de papelão para mim. Aí eu já pensei, nossa, eu vou fazer um cubo de papelão agora, meu Deus. Aí eu parei de novo e disse, por que não, né, dentro de mim? E fui fazer o cubinho. Thaís, não demorou 5 minutos. Toda essa interação, eu me acalmei, fiquei bem, e ele saiu daqui morto e feliz. Ele só precisava desse contato. E eu posso dizer assim, a prática da meditação vem me ajudando a encontrar esses espaços, né? Porque se eu entrar dentro dos meus gatilhos mentais, quando estou diante de uma situação difícil, se eu enveredar neles, eu consigo perder esse espaço. Agora, quando eu percebo que esses gatilhos estão presentes, eu consigo ter soluções. E aí eu pergunto, Thaís, tem regra? A solução é sempre a mesma? Não pode ser, né? Seria bom se tivesse, né? Seria bom. Existe Mas um tem algumas manual. dicas, né? Não tem manual, mas tem dicas, né? E caminhos. Eu acho que e o caminho é o que o mindfulness nos ensina, que é a atitude, né? Essa instância da atitude, né? E que atitude é essa? Uma atitude de abertura, de curiosidade, de gentileza. Então, assim, se a criança está chamando atenção, tem uma necessidade ali. Que necessidade é essa? Uhum. Então, é ter essa atitude de curiosidade. Eu quero te ouvir. Eu quero saber o que está acontecendo com você, né? Claro que nem sempre essas necessidades vão poder ser atendidas. E tá tudo bem, porque assim é a vida, né? É Uhum. assim com cada um de nós. As necessidades nem sempre vão ser atendidas, né? Mas na medida do que é possível, o que, que dá para fazer nesse sentido? Né? Então, assim, abrir esse diálogo. Quero saber o que está acontecendo com você. Né? Então, dentro desse momento que a gente está vivendo, acho que a gente não pode se esquecer que está sendo difícil para todo mundo. E isso inclui as crianças. Também está difícil para elas. Né? Uhum. Então, muitos pais têm tido dificuldade com a aula online. Né? E a gente mesmo estava conversando agora antes, né, assim, que a gente já está cansado de tela. A gente já não aguenta mais Nossa. interagir com tela. As crianças também. Né? Elas também estão com essa dificuldade. Né? Então, Hoje, você conclui, fala, fala. conclui.
Hoje eu Não, pode estou falar. interagindo com tela pelo Amor Urbano e no meu ambiente de trabalho também por tela. E até tive que aprender a fazer vídeos para desenvolver. A gente estava desenvolvendo um material que precisava ser divulgado e passado pelo processo de ensino-aprendizado também nesse material. Então, eu precisei fazer vídeos também. Então, eu estou trabalhando hoje com isso também em casa. Estou numa situação que meu filho não quer mais assistir aula, não suporta mais assistir aula, ele está cansado. E eu tenho percebido muito que ele busca a interação. Ele Uhum. quer estar em contato, ele quer estar próximo dos coleguinhas. E eu comecei a perceber isso em outras situações. Por exemplo, meus pais estavam no processo de tomar vacina, conseguiram tomar até a segunda dose já, e a gente segurou meus filhos e ir na casa deles. E aí eu perguntava, o vovô quer falar com você, a vovó quer falar, não, eu não quero. Depois eu comecei a perceber, porque ele não quer, porque quando quer dá vontade de estar lá, de estar pegando, de estar brincando, de estar interagindo. Então isso é uma autodefesa. Emocionalmente eles estão se defendendo, e a gente também precisa entender isso. Como conseguir esse engajamento? Vai ter momentos que eu acredito que não vamos conseguir. Mas a gente vai se aproximando, vai construindo esse cuidado. E eu estou sentindo isso. Eu sei que agora eu vou ter que mudar a minha atitude em relação aos meus filhos, eu vou ter que voltar a estar mais presente, porque o que eu pensava que seria um lockdown de uma semana e duas Pois é. semanas, já está um mês, já está entrando no segundo mês e está difícil, né? Acho que essa é uma queixa constante, né? Assim, dessa dificuldade em lidar com as crianças. Ou que não querem mais assistir aula online, ou que estão muito dependentes para executar tarefa, né? Ou que elas Uhum, estão distraídas e aí elas deixam de assistir a aula para ir jogar no computador, né? Aproveitando a uhum. oportunidade de estar de frente ao computador. E aí eu queria oferecer algumas dicas, né? Que Acho bom. que a primeira dica é afirmar para a criança a capacidade dela de fazer a tarefa, né? Sabendo que ela pode contar com você para tirar dúvida, se ela tiver qualquer dificuldade, que você vai estar sempre disponível para ela. Assim você devolve a responsabilidade para a criança, né? Eu vejo que tem muita sobrecarga em partes, né, nos pais, porque eles estão querendo fazer pelos filhos. Uhum, Então, é importante que os pais se conscientizem que o processo de aprendizagem é uma etapa importante no crescimento dos filhos, né? E que é uma responsabilidade da criança. Né? Isso não significa que você vai largar ela, né? Vai continuar apoiando, ajudando sempre que necessário, mas você entrega para ela esse voto de confiança na capacidade dela de aprender, né? Inclusive com uhum. os próprios erros. Né? Isso. E aí, alguns pais me perguntam assim: mas e se eu já faço isso e aí eu vou parar de fazer? Você pode conversar com o seu filho e falar: olha, até agora eu fiz muito, mas eu estou percebendo que foi demais. Eu posso confiar mais em você. Eu posso te dar mais essa responsabilidade. Né? Então, assim, ter essa Uhum, abertura para o diálogo mesmo. Né? A outra dica é sempre conversar com a criança, que é o que a gente vinha falando até agora. Né? Assim, o que está acontecendo com ela ao participar da aula online? Né? Ela sente vergonha de falar com os colegas no contexto online, por exemplo? Porque, ó, uhum, veja, antes a gente tinha conversas paralelas com os nossos coleguinhas ali, né? Agora eu tenho que falar com todo mundo na sala online. Né? Então, uhum, será que é isso que está acontecendo? Será que ela precisa de um espaço diferente, arrumar um cantinho melhor, né, dentro das possibilidades de cada um, para participar da aula, fazer as atividades? Né? Será que uhum, ela prefere, ou ela se sente mais confortável se colocando um fundo de tela para não mostrar o ambiente onde ela mora, ou a sala, né, o ambiente onde ela está? Isso também uhum, acontece. Né? Então, tem criança, por exemplo, que não liga a câmera porque tem vergonha. Né? Então, abrir para esse diálogo, o que está acontecendo? Né? E encontrar juntos algumas maneiras para melhorar essa situação, porque é o que a gente está vivendo agora, né? Não tem outra opção. Então, o de que a gente fato, pode fazer para melhorar isso? Né? Tem dias que não vai querer ir para aula, tem dias que vai ser chato pra caramba.
né? E tudo bem, faz parte, né? A gente vai aprender a lidar com a parte chata. Uhum. Mas acho que ao abrir o diálogo para a criança falar um pouco o que está acontecendo com ela, isso já é meio caminho andado. Fala, Henrique. Você fala, abrir esse espaço para diálogo com a criança, né? E ter o cuidado de, quando abrir esse espaço, não chegar e dizer, o que é que você está sentindo? Eu tenho uma solução. Na É, verdade, não há solução. O momento é de escutar e sentir a necessidade do outro, né? Isso aconteceu uma situação bem incrível aqui, mas antes disso, olha aqui, o João Paulo Porfírio escreveu que excelente bate-papo, estava precisando disso. Olha aí, ó, a pequena aqui está nesse estresse também, e nós, idem, né? Temos aqui, ó, a Eleisiane Batista, isso é que é mais pura verdade, os pais estão com tanto medo de ver seus filhos fracassarem, que esquece que as perdas faz parte do processo de crescimento e fortalecimento emocional delas. é Então, exatamente isso. não tem, deixa eu ver mais algum aqui, cooperação é tudo, comentário da nossa Cristina Melville, Aline Sol, disciplina positiva, excelente. Na verdade, nós também estamos falando de psicologia positiva, né? Porque Sim, o que está subjacente a tudo isso é o que a gente está falando, né, Thaís? sim, sem dúvida. E acho que essa questão, né, assim, os pais têm medo dos filhos fracassarem, e aí eles fazem pela criança, isso é um tremendo erro, né? Porque a criança vai deixar de ser criança e ela não vai ter autonomia. E aí isso é o verdadeiro fracasso. Ou, Então, a gente precisa devolver a responsabilidade para as crianças na medida do que elas são capazes de assumir. E entender o erro como parte do processo, né? Eu sempre uso essa analogia porque eu acho que ela é muito fácil de ser compreendida. Quando a gente está no processo de caminhar, aprender a se erguer, né? Então a criança ainda está lá engateando e vai aprender a caminhar. O que ela faz? Ela levanta, tenta dar o passo e cai. uhum, Aí depois ela levanta de novo, tenta dar o passo, cai para o outro lado, né? E aí a gente pode falar assim, ela está errando, porque ela não está sabendo andar, né? Mas é o processo. Nesse levantar, se erguer, ela está aprendendo o quê? Se equilibrar. E aí ela percebe que se ela vai um pouquinho mais para cá, ela cai. Se ela vai um pouquinho mais para lá, ela cai. Então ela está aprendendo qual que é o meio do caminho para ela se manter de pé. Então esse erro, vamos dizer assim, é parte do processo. E isso é assim uhum. com tudo, né? Ao longo da nossa jornada de desenvolvimento. Erros fazem parte do processo se a gente está com essa consciência do aprendizado, né? Então acho que é isso que precisa ser fortalecido com as crianças, né? E não fazer por elas porque está focando ali num resultado, Eu né? Na tenho, nota. eu tenho uma experiência aqui que eu queria compartilhar com vocês, só falar aqui da Andrea Sabino, que ela escreveu, não só o medo do fracasso, mas tem o medo deles não saberem mais conviver com os amigos, porque a tela distancia eles um dos outros. Esse medo não tem como, né? Ele existe. Mas eu não acredito que seja suficiente para afastá-los. Porque pelo menos meus filhos vão fazer agora esse ano 6 e 7. Então, embora tenha essa distância, a gente também conseguiu ter vários momentos com os primos, com alguns amigos, no meio de tudo isso. E depois aí tem aí, ó, toda a vida, tem a adolescência inteira, né? Tem a fase adulta para estar recuperando isso. Então, não é uma situação específica que taxa o nosso comportamento futuro, porque nós temos a capacidade muito grande de se desenvolver. Você falando isso, Thaís, eu lembro que aqui quando nosso primeiro filho, geralmente é o que a gente tem mais medo, né? O primeiro, a gente protege mais esse tipo de coisa. E tinha uma colaboradora que a gente contratou para vir dar apoio para a gente aqui, porque eu sempre trabalhei muito a mão também, tudo, né? Ninguém para. E aí ela tinha mania de querer ficar, como é que a gente chama aqui no Ceará, atalhando o menino, né? Querendo não deixar ele cair. Aí teve um dia que eu estava em casa, olhei assim para ela, ei, deixa o menino cair, mas seu Henrique ele pode se machucar, não se preocupe não, ele tá cheio de airbag, né? Que é aquela fase que a criança parece aquele bonequinho da Michelin, né? Todo fofinho, eu sei que não se preocupa não, ele tá cheio de airbag, a cabecinha dele ainda é mole,
né? Só tira as quinas dos lugares, né? Só protege das quinas. O resto pode deixar ele cair à vontade. E se ele se machucar e chorar um pouquinho, não tem problema. Né? Então ele precisa aprender isso, né? E engraçado, porque esse espaço de crescimento da criança, quando eu ia para parquinho geralmente quando eu vou para parquinho com meus filhos, eu fico vendo, às vezes, as cuidadoras de criança, e às vezes até mesmo os pais. A criança vai subir como é, naqueles brinquedinhos que tem que se pendurar, os pais ficam ali esperando ele cair para segurar. Aí eu cheguei, não, deixa ele cair. Aí às vezes eu cheguei, cara, pode deixar ele cair, ele não vai se quebrar não, não, mas ele pode se cortar, não tem problema não, cicatriza. E esse é um aprendizado que a gente tem que ensinar, porque dá coragem, né? A criança ela ganha espaço para desbravar o mundo. Se a gente protege demais, a gente fecha essa possibilidade dela desbravar. Né? Sem dúvida, e acho que assim, é você dar a responsabilidade para a criança, para ela cair, inclusive, sabendo que você está lá. Né? Então, assim, a sua presença está lá, ela sabe para quem recorrer se ela cair e se machucar. Né? Uhum. Então, é a mesma coisa com os afazeres da escola. Né? Então, assim, você dá a responsabilidade dela do estudo, mas ela sabe que se ela precisar de ajuda, ela pode te pedir ajuda. Né? E aí, quando ela vier te pedir ajuda, e aí é muito importante isso, e por isso que esse trabalho da pausa, né, anterior é importante, né? Você realmente está verdadeiramente na presença da criança. Né? Assim, sem pensar se tem o jantar para fazer, a louça para lavar, o trabalho para entregar, né? Deixar realmente de lado e estar com a criança, porque é isso que vai dar segurança para ela, né? Para ela saber que pode contar com você e que ela então pode assumir a responsabilidade dela, sabendo que ela tem apoio. Né? Então, esse é o ponto importante. Então, assim, ela pode cair, ela pode se machucar, mas ela sabe a quem recorrer. Né? Então, acho que é esse ato radical, assim, né, de entrega, confiança e, ao mesmo tempo, de presença e conexão. Né? Está muito conectado, realmente. E Eu, acho que a outra coisa... Fala. você falou a conexão. Né? Conexão eu acho como é que isso, um processo brilhante. E essa conexão não só com as crianças, mas quando a gente aprende com ela, a gente leva para nossas relações interpessoais, né? Seja em casa, na família, no trabalho. Esse processo de presença, né? De estar presente para o outro, escutar, olhar nos olhos. Isso tem melhorado muito a minha relação com meus filhos, com minha esposa, com as colaboradoras da gente, com todas as pessoas que trabalham aqui, às vezes dá suporte, às vezes a gente está precisando de uma obra, né? E tem sido muito significante no perspectiva de que aqui em casa a gente não manda, as pessoas fazem. Entendeu? Então, esse engajamento, essa cooperação, a gente percebe muito. Eu precisei treinar muito, a minha esposa menos. Na verdade, não sei, eu acho que nem precisa, ela já nasceu com isso. Nasceu não, porque a história familiar dela tinha isso muito bem. A minha história familiar, 4 homens, que eu não chamo homens, eu digo aqui no Ceará, a gente fala assim, são 4 jumentos batizados, né, com aquele laço de cuidado um do outro na base do tapa. Então, se torna muito difícil esse tipo de relação. Então, isso até, que eu digo, é uma esperança para quem teve uma relação familiar mais bruta, né, mais árdua. É possível mudar, é preciso construir novas relações, criar novas realidades dentro do seu ambiente familiar. Isso não é, esse tipo de aprendizado não é exclusivo para os iluminados, né? Não é só iluminado. E, por sinal, os iluminados, boa parte deles eram tudo nó cego. Então, isso, talvez essa parte ninguém comente, né? As pessoas não gostam de falar disso, né? Então, mas é possível aprender esse processo, é possível melhorar a qualidade das relações, mas é preciso também dar abertura. Como que é essa abertura, Thaís? Você poderia falar só mais um pouquinho? Estamos já terminando aqui o nosso tempo, depois eu quero também que você fale um pouco sobre o seu trabalho, tem um curso aí que está aí para entrar, né? Então, Essa qualidade, né, da abertura, ela vem
dessa certeza, né, que nós somos seres totalmente relacionais, né, e que a gente precisa um do outro. Então, é no contato com o outro que eu me realizo, né? Eu não existo sem o outro, né? E o outro é o mundo, né? São todos os outros seres, né? Então, assim, eu quero te ouvir, eu quero te compreender, né? Acho que quando a gente realmente tem essa vontade genuína, né, de compreender o outro, entender o mundo do outro, sabendo que a minha história, a minha biografia diz respeito a mim, né? E cada um vai ter a sua história, a sua própria biografia e o seu modo de enxergar o mundo, né? Então eu preciso ter essa abertura para olhar um ponto de vista diferente do meu, né? Uhum. Isso envolve eu com o adulto, né? Minha relação eu com o adulto, mas também a minha relação eu com a criança, né? Ela também está num ponto de vista diferente do meu. Então, assim, eu quero saber, né, o que acontece com você. Então, acho que sair desse senso de superioridade de que eu sei o que é certo para a criança, eu sei o que ela precisa, né? Eu sei o que é melhor para você. Não, eu quero te ouvir, quero saber, né? O que você está achando que vai ser bom para você? E a gente pode conversar, né? Então, assim, não é nem totalmente certo o que ela está falando, nem totalmente certo o que eu estou falando, mas é a interação, né, entre nossos pontos de vista que vai ampliar a possibilidade. Então, acho que essa é um caminho, né, para essa abertura. Lindo, lindo. Pode falar. Não, e acho que incluir as crianças nas pausas também, porque elas também estão precisando desses momentos de pausa, né? Não só de a fazer atividade, né? Computador, tela. Então, Uhum. quando o adulto for fazer a pausa, incluir a criança também para fazer essa pausa, fazer um momento de pausa em família, pode até ser um momento de divertimento, né? Então, lá no nosso canal do YouTube tem vários exercícios que podem ser feitos, né? Tem um Qual é que o eu canal? recomendo, é a mágica da meditação. Mágica da Meditação. Então, pessoal, já se liga aí no canal da Thaís, Mágica da Meditação, para pegar várias práticas, vários exemplos, várias situações bacanas para aplicar em casa, hein? E tem um que é soltando os bichos, que eu acho que é super legal para fazer com as crianças e para a gente, as nossas crianças internas, assim, sabe? Uhum. Então, a gente solta o que está incomodando e dá um grito mesmo, né? Eu vou gritar com força para tirar para fora isso. E as crianças adoram, aí elas até falam quais são os bichos que estão saindo, né? É o sapo, é o macaco, é o jacaré, tá saindo tudo. Então, Olha, assim, chamar a família para fazer uma pausa, né? Então, incluir todo mundo nesse trabalho. Então, essas são as dicas que eu dou. olha aí, ó, uma dica que eu dou, que eu faço aqui em casa é quando fecha, depois teve a pandemia, as crianças voltaram a dormir no nosso quarto e não saíram nunca mais, né? Então, na hora de dormir, apaga a luz, aí eu sento e eu digo, ó, agora eu vou meditar. E vocês façam o que vocês quiserem. Querem meditar comigo? Aí vamos meditar com o papai. Então eu não obrigo ninguém a fazer nada. Nessa história de vamos meditar com o papai, em 3 minutos já estão todos os dois dormindo. Eu não sei se sou eu que levo a cabo, mas em regra tem sido assim. Então, às vezes também, eu escuto muito de papais e mamães, dizem, ó, meu filho está precisando meditar. E eu digo, olha, primeiro você, depois eles. Ore primeiro para você, porque você também aumenta essa ansiedade. Eles podem até meditar, mas se você não entende esse processo, você também pode dificultar a prática dele. Então, por que não fazer os dois? Entrar em sintonia, os dois. Vai devagar, com calma, tranquilidade, né? Que as coisas vão acontecendo. Não é assim? Sem dúvida, sem dúvida. E Thaís, estamos aqui já, temos 10 minutos. Eu acho que esse horário é complicado para as pessoas, né? Sim, Vou dizer aqui, ó, gente, hoje eu vou fazer um sorteio aqui de um livrinho que a Thaís escreveu.
certo? Para crianças, sobre meditação, a mágica da meditação, educando crianças para novos tempos. Um texto de Lia Nanlara e a arte da nossa design e arte terapeuta Thaís Jorginho, né? Então nós vamos sortear aqui 2 livrinhos desse hoje, pelo Monge, que vamos fazer esse sorteio em 3 dias, eu acredito. Vou só combinar com a Rafa, então, para quem já está assistindo aqui a live, já se liga que nós vamos sortear 2 livrinhos aqui da Thaís para vocês. E Thaís, me fala aí, você está abrindo agora uma turma de formação de instrutores de meditação para crianças? É isso. Então, quem quer saber mais, aprender mais, né, como lidar com as crianças e trabalhar com a meditação com elas, tem esse curso. A gente reformulou um pouco ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas para ter mais autocuidado com os estudantes, né, ter mais tempo, fazer as coisas mais devagar, porque realmente está muito demandante esse momento. Então, são 12 semanas de curso, e então tem a parte teórica para entender melhor a meditação, o que é meditação, como que isso se aplica à criança, e também as técnicas, né? Então, como que aplico essas técnicas de meditação com criança, que é totalmente diferente quando a gente faz com um adulto. Uhum. Começa dia 19 de abril, então a gente tem encontros por Zoom, para a gente ter essa interação, por mais que seja por tela, mas para a gente conseguir realmente estar na presença um dos outros, conseguir tirar dúvidas, trocar, fazer prática junto, né? E fora isso tem a plataforma com áudio, vídeo, textos, e todos os materiais que no curso são oferecidos. Então, dia 19 começa, e para papais, mamães, educadores, Eu acho que terapeutas. Eu acho que esse curso deveria ser curso de introdutório de meditação para papais e mamães e educadores, porque papais e mamães é o outro lado da educação, né? Tá aí, Thaís, vai ficar a dica, hein? Papais, mamães e educadores, lá todos somos educadores, né? Quer Sim, queiramos ou não, no sentido formal da palavra ou no sentido informal, né? Na verdade, somos educadores informais. Somos talvez até mais. Na verdade, somos mais, né? Então, é um aprendizado que vale muito a pena. Eu fiz, tanto que eu chamo a Thaís de minha mestra. Pode falar de mestre ou mestre, hein? Às vezes eu fico... Então, gente, agradecer a presença de todos vocês, da Thaís, essa pessoa encantadora. Vamos trazer... Hoje foi bem bacana, muita gente participou dessa live, hein, Thaís? Eu acho que sim, podemos marcar outros encontros, né? com Para falar certeza, com os Henrique. papais, as mamães, sobre esse espaço de diálogo que sempre é possível de construir na relação pais, mamães e filhos, não é? Sim, algo que vale a pena investir, não é? Oh, como vale? Melhorar a qualidade da relação tem tudo a ver. Eu sempre comento que, olha, gente, o local que a gente precisa cuidar é a nossa casa, a nossa família. Só lá existe um espaço de confiança e de acolhimento real, quer queiramos, quer não. E se esse espaço está em conflito, então a gente não vai encontrar esse espaço na rua, porque os interesses que estão na rua são interesses, na grande maioria, individuais. Então a gente tem mais dificuldade de encontrar acolhimento fora de casa. Então, quando a gente faz esse espaço de acolhimento dentro de casa, a gente, sempre que estivermos diante de um conflito, a gente vai saber para onde a gente volta. Né? E esse aprendizado esse aprendizado que nós fomentamos dentro de casa, eu não tenho dúvida. Quando nossos filhos crescerem, não precisamos nem pedir que eles façam. Já vai estar internalizado neles. Então, esse vai ser um processo natural que eles vão levar para as próximas gerações. Então, eu acho, assim, agradeço muito, Thaís, esse nosso bate-papo, a sua disposição, ter vindo aqui conversar com a gente. E espero, sim, no futuro, a gente começar a desenvolver projetos em conjunto. Obrigada, Henrique.
Muito obrigada também por esse espaço, pela nossa amizade, a nossa troca. E, com certeza, vamos conversar sobre tudo isso. Que bom, já Obrigada para está. quem esteve aqui com a gente também. Obrigado a todos, gente. Vamos encerrando agora a nossa live. Espero que tenham gostado. E já já a gente vai fazer e vai lançar esse sorteio aqui para vocês ganharem um livrinho aqui de meditação para crianças, escrito pela Thaís e pela Liana, ok? Gente, uma ótima quinta-feira, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.